Do jeito que as coisas andam, será que em algum momento seremos, afinal, tragados pelas redes sociais e pela inteligência artificial? Se é que já não estamos sendo. Muita calma nessa hora. Se a gente comparasse com uma novela, estaríamos nos primeiros capítulos, quando os personagens ainda estão sendo apresentados. Uma das pedras fundamentais da modernidade são os 3 Cs: complexidade, caos e contradições. Em algum momento, aprenderemos a lidar com esta dinâmica e a dominaremos. Silvio Meira, engenheiro eletrônico, mestre em informática e PhD em computação, cofundador do Hub Porto Digital, membro dos conselhos, entre outros, da Magalu, MRV, Arezzo e IP, compartilha seu olhar visionário aqui no Inconsciente Coletivo. Você criou recentemente uma cartilha, né, que lançava um olhar sobre o futuro a partir dos acontecimentos do universo digital que a gente tem vivido hoje em dia, né? Uhum. Na verdade, foi essa cartilha que me trouxe até você. Então. Na verdade, me chamaram a atenção algumas coisas que você escreveu nessa cartilha, e outras que nem foi você, foram outros autores, mas que eu queria ouvir a tua opinião a respeito. Uhum. Então, você fala assim, não pode, você cita um pensador que é árabe, fala de um pós-normal, e cita os 3 Cs, que é o caótico, o complexo e exatamente. Você poderia explicar melhor esse conceito? Olha, o pensador é o Ziauddin Sardar, é um árabe baseado em Londres, e eu acho que ele descobriu uma das pedras fundamentais da modernidade nesses 3 Cs, que é a ideia extremamente, talvez, básica, né, de como é que a gente não explica o mundo onde a gente está vivendo. Aí é que está. Nós perdemos a capacidade de explicar o mundo onde nós estamos vivendo, e Sardar aponta primeiro é um paper dele, né, Welcome to Post-Normal Times, e ele aponta por quê, né? É porque as coisas que nós temos no mundo ao nosso redor, elas são caóticas, no sentido da teoria do caos, né? Sistemas que têm até explicitações matemáticas simples, ou razoavelmente simples do seu comportamento, não estamos falando de teoria da relatividade, mas que quando você muda alguma condição de contorno, alguma parte do contexto, o comportamento do sistema muda tão dramaticamente que ele nem parece o mesmo sistema funcionando num outro contexto, né? Então, essa é a parte do caos, né? A outra é a parte da complexidade, tá certo? A complexidade, você tem sistemas que têm um número muito grande de relações ou interações, por exemplo, os vírus. Né? Os vírus têm essa propriedade de serem parte de sistemas extremamente complexos, né? Que estão envolvidos desde os ecossistemas e o ambiente que os humanos criam ao redor e as intervenções lá e assim por diante. E o processo de evolução de um vírus é um sistema naturalmente complexo. É impossível de ser descrito matematicamente com a matemática que a gente tem, a não ser que você vá para autômatos, por exemplo, e coisas parecidas com isso, e aí você tem que simular comportamentos. E, por fim, você tem as contradições. E a gente tinha, no passado, ou talvez em passados distantes e outros, você tinha muito mais certezas do que você tem agora. Né? A ciência e o conhecimento
são coisas extremamente complexas, sofisticadas e sujeitas à mudança de paradigma. Então, a ciência que você usava para entender o mundo na época da Segunda Guerra Mundial, tanto o mundo tecnológico como o mundo socioeconômico, ela não se aplica mais hoje em boa parte. E nós temos um problema com isso. A vasta maioria das pessoas foi treinada naquela ciência do lado de trás para entender o mundo agora. E é por isso que os cientistas têm tanto debate sobre coisas que poderiam ser extremamente simples e que a vasta maioria da população não está preparada para entender. Quando ciência era feita em laboratórios, universidades e pequenos seminários, isso era uma coisa. Hoje, ciência está na ribalta, literalmente. O debate científico e as opiniões científicas diversas sobre exatamente os mesmos problemas chegaram no café da manhã, no bar, na mesa do almoço, nas discussões, na rede, obviamente. Esse desentendimento, que na realidade é um entendimento múltiplo, não é exatamente um desentendimento, são múltiplas facetas de entendimento de mundo. São muito difíceis de conjugar, no sentido verbal, inclusive, de o que vale agora, o que é que valerá daqui para frente, o que é que valia ainda agora, como valerá alguma coisa, em que contexto daqui para lá, e por aí vai. Essa percepção de Zaga, né, que a gente começou a viver num mundo onde você puxa os futuros para o presente e não você carrega os passados para o futuro, que é o que eu denominei, seguindo U-Theory, né, a teoria U, que é a ideia de que o futuro vem do futuro, né? O futuro não vem do passado através do presente. Ele vem do futuro e através do presente ele se torna passado. As performances, a maioria das performances que a gente vê são performances que vieram do futuro e não do passado. Essa dinâmica é uma dinâmica estranha para a vasta maioria das pessoas. E esse mundo não é um mundo trivial, um mundo de complexidade, de caos e contradições. Ela transcende um pouco o conhecimento humano, a gramática do ser humano, de alguma maneira. Não, eu não acho que ela transcende um pouco, não. Eu acho que ela transcende muito. Ela transcende muito. Você já houve uma época, né? Já houve uma época, vamos imaginar nos anos 1600, que você podia ter pessoas como Leibniz que poderiam dizer que sabiam ou tinham um comando, um domínio de todo o conhecimento disponível na Terra. Leibniz tinha uma rede de correspondências que ia do Vietnã aos Estados Unidos. Então, você imagine, no meio do século XVII, tem um cientista numa cidade no norte da Alemanha que tinha relacionamentos globais. Não tinha internet, não tinha correio que funcionasse apropriadamente. Uhum. E a gente tem provas concretas através de correspondência, por exemplo, de Leibniz praticamente descobrindo o sistema de numeração binário junto com um monge no Vietnã. Então, você poderia se arvorar, dizer, bom, se há alguma coisa para saber, eu sei. E hoje, obviamente, as únicas pessoas que sabem alguma coisa, ou que dizem publicamente que sabem alguma coisa, são as pessoas que não sabem quase nada. Mas aí, você acha que tem uma chance... Porque aí, seguindo ali na cartilha, você fala um pouco de direitos humanos e do direito humano ao esquecimento, né? Uhum. Você comenta isso porque justamente a inteligência artificial não esquece nada, né? Uhum. Na realidade, a rede não esquece nada, né? Nós estamos com outro problema hoje, que é as suas trilhas digitais estão armazenadas em múltiplos sistemas e isso é muito mais profundo do que suas manifestações, que eu chamaria de suas manifestações digitais explícitas. Se você publicou uma foto sua numa rede social, numa página, num blog, assim por diante, é muito provável que isso nunca vá ser esquecido. Mas é mais profundo do que isso, porque o seu comportamento digital está sendo gravado à medida que você está fazendo coisas. Se você faz uma busca aqui, isso vai levar a anúncios serem mostrados para você ali. Se você chama um transporte compartilhado no seu celular, o rastro no mapa, literalmente, de onde saiu, para onde você foi, quanto tempo você ficou lá, até pedir o próximo carro para ir para outro lugar, também está gravado.
Então, o seu rastro digital implícito está gravado no que a gente podia chamar da internet mais profunda. Não é a Deep Web, a rede internet que a gente não vê. É uma internet que você não vê, você não sabe que está gravado, consequentemente, excetuando alguns regimes de proteção de dados pessoais extremamente mais firmes, você não pode nem pedir para que você deixe de existir nesses ambientes. Você vai continuar lá para sempre. Então, nesse contexto em particular, é que se aplica uma tese do Victor Meyer Schonberger, que é o cientista que eu menciono nesse texto que você citou, que diz que a humanidade foi montada na base do esquecimento. Nós não nos lembrávamos de tudo o tempo todo, para tudo, sempre, em qualquer contexto. As pessoas iam paulatinamente esquecendo que certas coisas tinham acontecido. E com sistemas digitais online, busca em cima desses sistemas digitais, sempre que você quiser saber o que aconteceu com alguém num certo contexto, você pode saber. Tem uma novidade nisso. A legislação europeia que garante o direito a esse esquecimento, que começa a ser aplicada na prática agora, né, nos últimos poucos anos, ela tem se mostrado útil para diminuir a explicitação do implícito digital. Em que estágio você acha que a gente está do CCC? A gente está num começo e a gente ainda não conseguiu legislar ele direito. Existe uma chance da inteligência artificial dominar a gente de uma vez por todas? Existe, né? Existe. Veja, vamos lá. Do ponto de vista de... talvez se a gente pudesse refletir de uma forma mais contida sobre... Do ponto de vista de digital, a gente está 50 anos depois do começo da Revolução Digital, que foi ali mais ou menos no começo dos anos 70, com os primeiros microprocessadores, né, da Intel, ali em 72, basicamente. Vai completar 50 anos agora. E a gente está 25 anos depois da eclosão das redes. Foi ali em 1995, com a internet comercial. Do ponto de vista do impacto direto disso na vida das pessoas, isso começou a acontecer nessa última década. Redes sociais se tornaram protagonistas como infraestruturas do universo de relacionamento humano de 2010 para cá. Claro que existia muita coisa antes, mas quase ninguém estava conectado e, obviamente, quase ninguém estava conectado no móvel. O móvel muda tudo porque você informatiza as pessoas. Eu passo a ter uma personalidade digital, online, móvel, em tempo real. E isso é só parte do contexto que cria o universo de complexidade, caos e contradições. Mas se a gente olhar para o digital que causa essa parte do contexto, a gente está, se a gente comparasse com a novela, a gente está ali naqueles primeiros capítulos onde os personagens estão sendo apresentados. Sobre inteligência artificial em particular, até o momento, veja, quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente está olhando para a inteligência artificial de propósito específico, que resolve uma certa classe de problemas computacionais que a mente humana também resolve. E um bocado de outros problemas que a mente humana não resolve na velocidade que a inteligência artificial resolve. Então, quando você tem uma inteligência artificial, por exemplo, que é capaz de jogar xadrez e derrotar seres humanos de maneira sistemática, né, esse é o caso hoje, é impossível você ganhar para uma inteligência artificial mediana que joga dentro do smartphone, por exemplo, se o jogo fosse xadrez. E se você tiver um supercomputador, é impossível você jogar se o jogo for Go, que é um jogo ordens de magnitude acima da complexidade de xadrez, mas está também totalmente dominado algoritmicamente. Uau. Quando a gente olha para essa faceta particular de inteligência artificial computacional, é óbvio que se você tem computadores que têm dezenas de bilhões de unidades computacionais, praticamente equivalentes a um cérebro humano, e que funcionam numa velocidade por unidade computacional muito maior do que os neurônios, computacionalmente, nós não somos competição para a inteligência artificial. Mas a inteligência não é só computacional. Você tem autonomia
e você tem socialização. Inteligência é um universo tridimensional. Então, se você, por exemplo, pegar as inteligências artificiais mais sofisticadas que você tem hoje, primeiro, elas são de propósito específico. Não tem uma inteligência artificial geral que esteja circulando por aí e seja capaz de entrar numa sala e achar, por exemplo, um móvel bonito. Nós estamos há muito tempo disso efetivamente acontecer, no sentido de acontecer de forma sentiente. A inteligência artificial que diz que esse móvel é bonito, sabe que aquilo é um móvel, sabe por que está dizendo aquilo, no contexto onde está dizendo aquilo e para quem. Então, quando a gente olha para inteligência combinado com autonomia, combinado com socialização, as inteligências artificiais de hoje não estão ainda na classe bactérias e vírus. Vão evoluir? Vão evoluir muito. Eu não tenho a menor dúvida. E eu esperaria muito que fosse possível nascer de novo daqui a 200 anos para ver o que aconteceu. Quando eu acho, por exemplo, que muito provavelmente a gente já terá descoberto como as pessoas aprendem. Como é que elas aprendem, por exemplo, mandarim. E seria muito bom que daqui a 200 anos, mas pode ser que aconteça bem antes, a gente descobrisse como aprender mandarim por download. Isso seria absolutamente fantástico. Porque quando a gente aprende alguma coisa, é porque um sistema ao nosso redor, é isso que o sistema educacional faz. Ele cria oportunidades para nós próprios programarmos os nossos neurônios com métodos e processos de fazer coisas. Como falar aqui, como escrever um programa de computador, como fazer uma entrevista, como dirigir um veículo. Não é? Quando a gente põe isso no contexto e olha para a prática, nós estamos falando de programação. Nós estamos falando de programação neuronal. Eu acho que não vai demorar séculos para a gente descobrir como fazer isso em escala e com um grau de confiabilidade alta. Confiabilidade no sentido de fazer só o que a gente queria fazer, sem causar efeitos colaterais. E, provavelmente, isso pode se tornar economicamente viável. Não diria em anos, não acho que se torne economicamente viável em anos, mas talvez se torne em décadas. Daqui até o fim desse século, a gente terá mudado completamente como é que as pessoas aprendem. Porque um dos efeitos colaterais dos estudos que a gente faz hoje em inteligência artificial, em boa parte, é entender como é que os humanos funcionam. Esse é um efeito importantíssimo dos estudos em inteligência artificial e neurocomputing, né, computação neural, é entender como o cérebro humano funciona. O cérebro humano é o desafio do século. É por isso que você diz que talvez o maior negócio digital no futuro seja a educação? Sim. Mas esse aí eu estou falando do futuro ainda mais próximo. Eu não estou falando ainda do futuro onde a gente vai, por exemplo, programar cérebros diretamente. Essa aí é por uma outra razão. Se você olhar para o presente da educação, né, vamos olhar para a universidade, por exemplo. Uma universidade moderna é exatamente igual à Universidade de Al-Qarawiyyin, em Fez, no Marrocos, que foi a primeira universidade ocidental, e ela é de 859. Bolonha, que a gente normalmente reconhece como sendo a primeira universidade, é a primeira nos nossos livros de história, né? Nós não estudamos a África como deveríamos estudar, por exemplo, e Bolonha é de 1088, mas muito antes dela, a gente tinha Al-Qarawiyyin lá em Fez, no Marrocos, por sinal, uma universidade criada por mulheres no primeiro milênio. Se a gente entrar numa sala de aula hoje, a gente vai ver exatamente o que estava acontecendo em 859. E a universidade se perdeu. E ao a universidade se perder, a universidade fez com que as escolas como um todo se perdessem. A gente continua fazendo as coisas hoje nas escolas, basicamente, como a gente fazia nos mosteiros da Idade Média. Tem uma autoridade no conhecimento sobre alguma coisa na frente da sala, que vai lá dizer o que sabe para a sala, e depois a sala vai ter que regurgitar o seu conhecimento na forma de testes e provas. Então, na prática, o sistema educacional não prepara as pessoas para a vida em quase lugar nenhum, em quase escola nenhuma, ele prepara as pessoas para fazer provas. Então, a vasta maioria dos formados em qualquer área, em qualquer universidade do mundo, foi formada em fazer provas. E é isso que eu acho que vai mudar.
vai haver uma mudança dramática na universidade e, a partir dela, no sistema educacional, e isso foi muito acelerado por Covid-19 agora, e por mais incrível que pareça, essa mudança é para trás, né? Vez por outra, a fila anda para trás. Nesse caso, a gente precisa que ela ande para trás, a gente precisa reviver o espírito da escola de Aristóteles e Platão, que eram escolas de debate, de diálogo, de descoberta, de problematização do universo ao nosso redor, uma coisa que a gente perdeu quase que completamente na vasta maioria dos lugares. O Covid foi uma coisa positiva para o universo digital como um todo, assim, porque está todo mundo usando muito mais as telas, né? Veja, eu relutaria muito em dizer que Covid foi positivo para qualquer coisa, mas assumindo que a gente está dentro de uma crise que a gente não pôde evitar, o que Covid-19 causou, e a gente tem múltiplas interpretações disso no mundo inteiro, foi uma aceleração de pelo menos 5 anos na penetração digital em quase todos os mercados. Estou falando de educação à saúde, estou falando de fé, estou falando de varejo, estou falando de alimentos e bebidas, de autonomia, de absolutamente tudo. E, no meio disso, não foi lançada nenhuma nova tecnologia. E essa é a grande mudança. Mudanças são mudanças de comportamento de pessoas. As mudanças que têm impacto verdadeiro. Peter Drucker tem uma definição fantástica de inovação, que inovação é a mudança de comportamento de agentes em qualquer mercado, como consumidores e fornecedores de qualquer coisa. E essa aceleração que a gente viu agora foi de mudança de comportamento das pessoas. Os mecanismos que a gente está usando aqui, por exemplo, nessa conversa, já existiam antes. As pessoas que não usavam, né? Os mecanismos de compra digital já existiam antes também. As pessoas tinham a comunidade de ir na loja da esquina. De repente, o físico da loja da esquina desapareceu, e ao desaparecer, o físico da loja da esquina forçou as pessoas a um aprendizado digital. Um aprendizado digital acelerado. Não era mais o aprendizado digital, eu vou pensar quando é que eu vou aprender isso, quando eu tiver um tempo, se eu tiver um tempo, em algum sábado à tarde, eu vou tentar aprender como é que esse ambiente de conferências digitais que a gente está usando aqui funciona. Numa sexta-feira, por exemplo, no Brasil, aqui em Pernambuco, numa sexta-feira, o espaço físico fechou, na segunda-feira tinha aula online. Professores e alunos tiveram que aprender como projetar slides exatamente aqui dentro. E fizeram exatamente isso. No começo foi totalmente ingênuo, caótico, desorganizado, assim por diante. Mas 3 meses depois, tinha performances de você se orgulhar delas, como se aquelas pessoas sempre tivessem sido digitais a vida inteira. E tem uma pesquisa feita na Europa em 2009 que mostra que o tempo mediano para as pessoas estabelecerem novos hábitos é 66 dias. É uma pesquisa num contexto bem específico. Não sei, não podemos garantir que ela se espalha para todos os outros contextos, mas naquele estudo em particular foi 66 dias na mediana, o mínimo para a vasta maioria das pessoas foi perto de 20 dias e o máximo acima de 200 dias. Nós estamos praticamente em casa há 200 dias, pelo menos para todo o trabalho de conhecimento. É de se imaginar que existem muitas poucas pessoas hoje que não sabem como tratar um ambiente que é digital first. Veja, nós não fomos para o digital. Teríamos ido para o digital como um todo se eu e você também tivéssemos nos transformado em entidades digitais que independessem de um corpo físico. Tá certo? A gente estaria residindo no momento na nuvem computacional. Não foi isso que aconteceu. A gente não foi para o digital, a gente foi para o digital. O espaço físico continua, ele é habilitado por um espaço digital, que é um outro vetor, é uma outra dimensão dele. E é nesse, ou através desse espaço, que a gente começa as nossas transações, e esses dois espaços, físico e digital, passam a ser articulados por um espaço social, em tempo quase real. O fato da gente ter se acostumado a mandar um zap para móveis e você me responder quase instantaneamente, levou a gente a querer fazer isso com as empresas. E as que não responderem instantaneamente estão fora do meu cenário, porque tem algumas que respondem, tem muitas que respondem, tem cada vez mais empresas que respondem. Então, o que aconteceu foi uma aceleração do aprendizado digital. Isso fez com que as pessoas mudassem
para esse mundo digital numa velocidade que era impensada sem Covid-19. Aí está o grande impacto de Covid-19 no mundo digital. Mas voltando ao tema da educação e a volta às origens que você mencionou, e das escolas se tornarem lugares de debate, evocando Platão e Aristóteles, em que medida que a tecnologia e o digital contribuem para esse cenário, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, eu não acho que ela está tão feliz de ficar no computador o dia inteiro. É um pouco chato ficar no computador. Eu também acho que não. Por isso que eu estou defendendo que nós não vamos integralmente para o mundo digital. É digital, né? Digital. Tem uma escola física que está lá. Uhum. Tem uma percepção física da realidade dos humanos. Os humanos são físicos. Nós não somos digitais. Se nós fôssemos digitais, o problema da sua filha e do meu filho estava completamente resolvido. Eles seriam simplesmente agentes digitais conectados em rede. Não haveria reclamação nenhuma sobre isso. Mas veja, uma das razões pelas quais talvez a sua filha não esteja muito contente é que ela teve que fazer isso de repente, sem apoio, sem a infraestrutura apropriada, sem o contexto, sem os professores tendo a capacidade de habilitá-la a fazer isso e assim por diante. Se o processo de construção de oportunidades de aprendizado, é isso que a escola deveria fazer. A escola deveria cuidar da construção de oportunidades de aprendizado. A escola não devia ensinar ninguém, porque ninguém é animal de estimação, né? As pessoas deviam aprender. Aprender como? Elicitando o conhecimento, descobrindo o conhecimento, sintetizando, criando. Esse é o processo de aprendizado real. É descobrir o porquê das coisas, é descobrir o quando, é descobrir o onde. Não é descobrir o como. O como é um processo de treinamento, de instrução para realizar, de instrução para fazer, né? Aprender a fazer contas é como calcular, não é por que calcular, por que o cálculo funciona assim, não é? A escola ela precisa ser redesenhada para cada aluno aprender do seu jeito. E isso é economicamente inviável se você tiver um professor para cada aluno. É totalmente inviável. A menos que a gente consiga abstrair as práticas ou um subconjunto das práticas desse professor tutor que facilitaria o processo de aprendizado para cada aluno em sistemas digitais, com o professor mesmo, humano, orquestrando esse processo, desenhando o processo de aprendizado. Está aqui o processo de aprendizado, com variados graus de dificuldade, como um game. É isso que acontece num game. A gente desenha games há muito tempo. Veja, você muito provavelmente já enfrentou um game onde o primeiro estágio do jogo é tão difícil que você desiste. Certo? Mas você também já deve ter enfrentado um game onde o primeiro estágio é tão fácil que não vale a pena jogar. E você já enfrentou games onde o primeiro estágio é apropriado, mas o salto para o segundo estágio é tão alto que você desiste também. É isso que acontece na escola. Como é que a gente desenha um game? A gente desenha um game com um conjunto de atratores digitais, onde é muito fácil começar, e o grau de dificuldade do progresso dentro do jogo pode ser desenhado, e é desenhado digitalmente por algoritmos para cada jogador. É isso que faz toda a diferença do processo de criar um jogo que poderia ser um jogo educacional. Mas jogo educacional é um contrassenso. Sempre foi um contrassenso nos últimos 50 anos, pelo menos. Porque quando alguém pensa, ou pensava, a gente está mudando isso agora, quando alguém pensava jogos educacionais, imediatamente alguém dizia, então vamos botar uma pedagogia dentro. Pronto, aí a gente ia diretamente para a Idade Média. Aí você tinha uma ferramenta do ano 2000 e uma prática de 1500. Não funciona. É outra dinâmica. As pessoas hoje, por acaso, veja, elas aprendem coisas como estratégia, como colaboração, como coordenação, como comunicação e expressão dentro de ambientes de games, muito mais do que elas talvez aprendam na maioria das escolas. Sim, é a gamificação, como se diz, né? Mas eu estou falando a gamificação lá no ambiente de game mesmo. Quando a gente tenta trazer para a escola, aí sente em choque porque você quer manter a pedagogia clássica da escola. As escolas serão redesenhadas, eu não tenho a menor dúvida disso. E elas serão redesenhadas porque, sabe o que foi que aconteceu agora?
um número muito grande de pessoas de 5 anos de idade que está na alfabetização, descobriu que você pode pegar um smartphone, o meu nem está nessa mesa aqui agora, você pode pegar um smartphone e perguntar, apertar num botão virtual lá e perguntar como escreve escola. E, de repente, aparece escrito escola e você copia. Acabou. Então, alguém vai ter que redesenhar o processo, porque eu vi pessoas de 5 anos de idade descobrindo como perguntar ao smartphone, como escreve palavras, e aí, obviamente, a máquina de resposta que está lá por trás do áudio diz em áudio e mostra em texto. Uhum. Como é que você vai usar isso no processo? Você vai dizer para as pessoas que não podem? Se isso é uma ferramenta que está disponível, aberta na sociedade, na mão de todo mundo? Sim ou não? Não, você não pode dizer que não pode. Então, mudou radicalmente o que é que significa aprender a ler e escrever. Porque eu posso chegar, por exemplo, né, do mesmo jeito que eu posso fazer isso, eu posso entrar num site e dizer, leia para mim. Ele vai mostrando as palavras e vai lendo. Será que é mais fácil aprender a ler assim? Se a gente usar essa, aspas, tecnologia, as pessoas aprenderiam a ler com 3 anos? E a gente vai fazer outras perguntas, é claro. Eu não estou dizendo que a gente vai, pura e simplesmente, introduzir tecnologia e deixar para lá. Faz sentido aprender a ler com 3 anos? Isso é uma pergunta muito mais do que filosófica. Ela é uma pergunta que envolve biologia, inclusive. Não faz sentido? Se fizer sentido, vamos aprender a ler com 3 anos. Acabamos de encurtar o processo de aprendizado em 2 ou em 3. Isso vai gerar um mega debate? Vai gerar um mega debate. Vamos ter que testar, vamos ver se piora, se melhora a vida das pessoas e assim por diante. Mas alguma hora, se valer a pena fazer isso, há alguma dúvida de que faremos? Nenhuma. Os efeitos colaterais da tecnologia te preocupam? Por exemplo, na democracia, a democracia, por exemplo. Não me preocupam no longo prazo. Eles são preocupantes no curto prazo. Uhum. A capacidade humana de reagir ao contexto tecnológico ao seu redor é muito grande. Nós não perdemos o controle disso ainda. A nossa capacidade de refletir sobre tecnologia, a nossa capacidade de reagir à intromissão da tecnologia, a nossa capacidade de repensar o contexto competitivo das tecnologias, como até mostram, por exemplo, a chegada de uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, isso é um efeito direto da tecnologia. Sim. Você não podia ter uma Lei Geral de Dados Pessoais antes que você tivesse o problema de dados pessoais. Você tem o problema, a sociedade reflete, as instituições vão ser, obviamente, assambarcadas dentro desse novo contexto, né? Tem um arcabouço onde, se você quiser competir, você tem que tomar essas providências aqui. Caso contrário, a longa mão da justiça vai lá culpá-lo de alguma coisa que você deveria estar fazendo e não fez. Você acha que para desinformação, fake news, tudo isso você acha que vai melhorar? Uso desenfreado de rede social, cultura de influencer, essas loucuras todas, você acha que vai baixar a bola? Eu não sei que são loucuras, não. Eu não acho que são loucuras, não. Eu acho que são comportamentos humanos, né? Veja, tem uma coisa fundamental para a gente entender. Você podia chegar para todo mundo que propaga e lê e acredita em fake news e dizer para essas pessoas o seguinte: venham cá fazer um curso para entender como é que o mundo funciona. Elas sabem como é que o mundo funciona, elas têm uma visão de mundo, elas têm um modelo de mundo onde aquilo é verdade, independente da realidade ao redor. Onde é que a gente mais ou menos se perdeu, pelo menos na minha opinião, recentemente? Nós deixamos, durante muito tempo, que sistemas como o Facebook, por exemplo, que é o caso mais notório de todos, que dependem do tempo que as pessoas passam dentro do sistema, ou seja, dependem do engajamento das pessoas para mostrar propaganda para eles, usassem seus algoritmos para criar bolhas de informação viciosa ao redor daquelas pessoas. Passassem a interpretar o que as pessoas querem ver e mostrassem para aquelas pessoas só o que é que elas querem ver, o que é contraditório ao que elas querem ver para elas reagirem e assim por diante, e fazer que, com isso,
se estendesse dramaticamente o tempo que as pessoas passavam naquelas plataformas para poderem ver mais propaganda, clicar em mais links e comprar mais coisas. Quando você solta, literalmente, essa tecnoeconomia, né, uma economia habilitada por tecnologia, sem nenhuma regulação, e diz pura e simplesmente que ele é só um conduíte, né, as coisas que passam lá por dentro, você não pode controlar, porque seria a mesma coisa que tentar controlar um fio, né? E aí o sigilo das comunicações, e etc, 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 seria um empecilho a isso. Você está esquecendo o seguinte, já faz muitos anos, desde que o algoritmo foi mudado para guiar o que as pessoas veem, isso tanto em Twitter como em Facebook, Instagram e YouTube, que essas plataformas, esses agentes intermediários passaram a ter características editoriais, logo passíveis de serem responsabilizados pelo que acontece lá dentro, da mesma forma que a imprensa. Então, eu ia te perguntar se você advoga por isso. Veja, era verdade que no começo, lá no começo da história, vamos imaginar, quando essas redes sociais surgiram, elas tinham essas características? Não, não era verdade. Lá no começo era o seguinte, eu postava uma coisa no Twitter e não havia nenhuma influência no timeline de quem me seguia se ele ia ver aquilo ou não. Uhum. No Facebook, por exemplo, tem uma garantia algorítmica de criação de escassez de informação. Eu me conecto com 4.000 pessoas, mas eu vejo 2, 3, 4, 5% do que essas pessoas estão vendo. Desculpe, eu vejo 2, 3, 4, 5%, dependendo da época em que você entrou no Facebook, do que essas pessoas estão escrevendo ou contribuindo para a plataforma. Para quê? Para que elas, principalmente os agentes comerciais, os agentes de negócio dentro da plataforma, tenham que pagar para eu ver a informação delas. Então, a característica editorial das plataformas, principalmente de redes sociais, foi introduzida como uma faceta do modelo de negócio e depois foi radicalizada como tecnologia e passou a servir como parte do processo de radicalização. Por exemplo, Facebook reconheceu que 60% das pessoas que participam ou participavam, porque muitos deles foram eliminados, de grupos extremistas dentro da plataforma Facebook, entraram nesses grupos por recomendação do algoritmo de Facebook. Então, alguma hora, a gente perdeu a conexão entre redes que simplesmente habilitavam a formação natural de grupos de pessoas e o discurso online como um processo democrático para uma rede que passou a habilitar a formação de bolhas deliberadamente. Uhum. Aí a gente desconectou o que eu chamaria de o passado ingênuo das redes sociais com o futuro dramático e problemático das redes sociais. As redes sociais que estavam lá atrás, você não tem que fazer nada em relação a elas. Absolutamente zero. Elas eram redes que a gente pode chamar de redes puras. Só me via quem me seguisse e todo mundo que me seguia me via. Entendi. Quando você muda isso e você passa a editar o timeline de todo mundo, você passa a editar o que todo mundo vê, você passa a ser literalmente um criador de jornais pessoais. E, obviamente, um criador de grupos e um incentivador à participação em grupos que tinham certas características. A partir daí, se você não regular, você perde tudo. E a gente está, veja, a gente está nas transições, né? De tudo. Um número significativo de países que tem um mínimo de razoabilidade regulou, por exemplo, a posse em casa, né? O fato de você carregar, de você ter e de você usar armas. Esse não é o caso, por exemplo, de boa parte dos estados dos Estados Unidos, onde você pode ter armas de uso exclusivo das Forças Armadas. Uhum. Na Europa, por exemplo, não tem quase nenhum país onde você possa ter isso. No Japão, por exemplo, você pode ter armas em casa. Mas o crivo para você ter um revólver em casa é quase intransponível para quase 100% das pessoas. E armas de fogo, são uma tecnologia que tem 600 anos. A humanidade leva tempo para regular tecnologias, a menos que elas sejam tão problemáticas que você vê que tem que recuar logo na partida. É óbvio que Santos Dumont não teve que pedir licença para ninguém para pilotar um avião. Mas pouquíssimo tempo depois você tem que ter uma licença de piloto, porque aviões são
ferramentas tecnológicas extremamente complexas e podem se tornar absolutamente letais na mão de quem não sabe operar. Aviões são regulados em todos os lugares do mundo, muito mais do que armas, por exemplo. É interessante. Então, assim, o que eu estou entendendo é que o ser humano sempre, no final das contas, consegue predominar, né? A gente não perdeu o controle. Até agora, a gente não perdeu o controle. Eu não acho que a gente vai perder o controle. Os processos abertos no momento, veja, tem processos abertos, de uma forma ou de outra, sobre o comportamento de plataformas ou sistemas tecnológicos em toda a Europa, nos Estados Unidos, contra várias dessas plataformas, e mais recentemente na China, o que não é exatamente um processo no sentido ocidental da palavra, mas o governo chinês literalmente travou o que seria, pela avaliação de todos os analistas, o maior IPO do mundo, a maior oferta primária de ações, né? A oferta pública de ações. Em toda a história ia ser o IPO do AntPay, o Ant Financial, aliás, desculpe, que é onde está o Alipay, né? Isso foi travado pelo governo chinês, foi travado por causa de questões regulatórias, que inclusive não estavam claras antes. De repente o governo disse, se esse negócio tomar esse porte, eu não posso mais fazer nada. E aí tomou uma decisão totalmente inesperada no meio de um processo que tinha uma oferta pública de ações em andamento, ia acontecer a dias da decisão, mas como é a China, a decisão foi tomada e foi tomada mesmo, e, enfim, ninguém sabe, inclusive, o que vai acontecer daqui para frente com aquele IPO. Mas no mundo inteiro, eu acho que as sociedades e os órgãos responsáveis pela regulação dos mercados, veja que interessante, os órgãos da regulação dos mercados chegaram à conclusão que é preciso botar um freio em certas, eu não diria liberdades, mas em certos direcionamentos algorítmicos internamente nas plataformas que levaram à criação de ambientes extremamente hostis nessas plataformas. Grupos extremistas, grupos radicais, por aí vai. Mas essa história de terem tirado o Trump das plataformas depois da invasão do Capitólio, você achou que... Teve gente achando que foi cerceamento da liberdade de expressão dele. Eu não achei isso. Veja, eu acho que a liberdade de expressão vai só até o ponto onde você não transcende os limites que a liberdade, para os quais a liberdade de expressão foi criada. Na hora que você decide, por exemplo, que é parte da liberdade de expressão, você convocar uma insurreição para derrubar o governo, para se manter no poder, aí, obviamente, a gente passou totalmente dos limites para os quais a gente quer ter liberdade de expressão. Né? A gente quer ter liberdade de expressão para reclamar do governo, mas para propor e articular a derrubada do governo por meios ilegítimos, porque há formas legítimas e legais de derrubar o governo, impeachment, por exemplo, não tem problema nenhum. Eu posso fazer uma campanha pública pelo impeachment. O que eu não posso fazer é uma campanha pública para armar cidadãos para invadir o Palácio do Planalto. Isso eu não posso fazer de jeito nenhum. Isso é sedição, isso é uma insurreição. E nós vimos, no caso, o presidente dos Estados Unidos liderando digitalmente, usando a sua presença massiva em plataformas digitais, incentivando, liderando na prática, provocando, e não foi uma campanha de um dia, foi uma campanha basicamente de 5 anos, né? Foi a mesma campanha durante 5 anos. Se eu não ganhar é porque eu fui roubado, e ele conseguiu convencer um número muito grande de pessoas disso. Por quê? São exatamente aquelas pessoas daquela bolha que só veem esse tipo de informação. Isso não é um consumo irracional de informação. Aquelas pessoas estavam racionalmente consumindo uma certa visão de mundo. Não adianta chegar e dizer, pessoal, vamos cair na razão aqui. Não, existem outras razões, além da razão média, da razão mediana, que a gente acha razoável para a sociedade. É irrazoável, mas é razão também. Uhum. Agora, sim, é importante, eu estava em busca dessa resposta mesmo. Foi bom te ouvir.
Universo corporativo, dentro do contexto disso tudo que a gente está falando, né? Você falou de um novo momento na educação, né? De uma maneira muito assertiva. Acho que foi interessante a gente entender onde que a gente está. Está num momento de apresentação dos personagens, né? Como você mencionou, que eu achei joia. Como é que estamos em termos de governança corporativa? Né? A gente tem visto muitos movimentos, né, interessantes. Então, você falou do WhatsApp ali, de responder, de atender diretamente para o WhatsApp, que tem algumas empresas que já fazem isso. Qual que é a fórmula no universo corporativo para as empresas? A gente vê o varejo bombando, virando fintech, né? Tá tudo é o CCC total também, né? Ou não? Sim, mas veja, tem um conjunto de coisas interessantes que aconteceu. Para a gente interpretar o que aconteceu, eu acho, nos últimos 20 anos, eu acho que tem dois marcos fundamentais. O primeiro é o seguinte: ali pelo meio da década de 2000, acontecem duas coisas que mudam tudo. A primeira é o seguinte: é o surgimento de nuvens computacionais. O que é que são nuvens computacionais? Se eu quero montar um negócio novo, que vai tentar mudar o comportamento das pessoas no mercado, ao invés de eu ter que comprar equipamentos e montar um centro de processamento de dados, comprar as minhas CPUs, o meu armazenamento, comprar os meus mecanismos de backup, comprar roteadores e ter que operar isso tudo no ambiente de ar-condicionado resiliente, eletricidade resiliente e assim por diante, eu posso simplesmente apontar para um endereço na nuvem e trazer essa capacidade computacional de comunicação de lá como serviço. Ou seja, de repente, abstraíram o data center. Eu não preciso mais ter um centro de processamento de dados para criar um novo negócio. Isso acontece desde o meio da década de 2000. Eu estou falando em escala comercial. É óbvio que já acontecia antes, tá certo? Mas desde o meio da década de 2000, você pode fazer isso em escala comercial. Ali, também no meio da década de 2000, de repente aparecem smartphones. E você informatiza a pessoa. É totalmente diferente de um computador. O computador está em cima da mesa, informatiza meu ponto de trabalho, ou minha sala de trabalho em casa. O smartphone me informatiza. Uber não adianta nada, absolutamente nada, se a gente não tiver smartphones. Mesma coisa para Instagram, certo? Você não vai para o restaurante, tira a foto de um prato, vem para casa, sobe para o seu laptop para subir para a internet, para botar um comentário de aonde que você está agora, porque você não está mais lá. O Waze não adianta nada para tablets ou laptops. Smartphones, combinado com nuvens, criam as empresas que informatizam pessoas. Aí acontece uma mágica. Ali por 2010, pela primeira vez na história, as grandes empresas que lideravam todos os negócios no mundo descobrem que os usuários deram um salto por cima delas e foram uns 20 anos para o futuro. A informática delas, de uma hora para outra, já que você disse que vai editar o vídeo, a informática delas, de uma hora para outra, virou a idade da pedra digital. E o que foi que elas tiveram que fazer? Todas elas, no começo da década de 2010, mas em alguns casos, como no varejo, antes já, porque perceberam diretamente a necessidade nas suas equações de negócios, no seu modelo, na teoria dos seus negócios, tiveram que começar a fazer uma transformação digital. Isso é criar um processo de mudança nas ofertas, nos produtos, nos serviços e no comportamento das pessoas que trabalham no negócio, habilitados por plataformas digitais, infraestruturas e serviços, combinados com uma transformação estratégica. Eu tenho que mudar como é que eu decido, com quem eu decido, para quem eu decido, o que é que eu faço, onde eu faço, quando eu faço, porque, de repente, o mundo começou a virar digital, combinado com físico e social em tempo quase real. Aquele mundo digital. O mundo digital não começou agora. Ele começou lá em 2005. Ele tem 15 anos. O que aconteceu para a vasta maioria das empresas nos anos 2010 é que elas perceberam essa necessidade acelerada
de fazer uma coisa que Churchill dizia sobre política logo depois da Segunda Guerra Mundial. Vocês me desculpem porque eu vou atrás dos meus seguidores. Né? O líder, ele segue o seu público. E o público das empresas, a comunidade das empresas, tinha se mudado para um outro espaço. Um espaço mais digital, paulatinamente mais digital. O que as empresas todas tiveram que fazer, e muitas estão fazendo, e eu acho ainda que essa, a década de 2020, vai ser a década de transformação digital, porque agora a gente tem métodos, processos, estratégias, plataformas para fazer a transformação digital. A gente tem os dados das transformações que deram certo e que deram errado para analisar. A gente começa a ter cases que são visíveis, que podem ser ensinados, que podem ser entendidos para as pessoas não replicarem principalmente os mesmos erros. Cada estratégia digital de cada negócio é diferente. Não dá para você pegar, por exemplo, a do Magazine Luiza, e pegar uma outra rede de varejo e dizer vamos fazer exatamente igual que o Magazine Luiza fez. Tem uma chance de 100% de dar errado, porque o contexto é diferente, as pessoas são diferentes, o mecanismo de tomada de decisão é diferente, as hierarquias são diferentes, tudo é diferente quase. Não dá para você replicar os acertos, mas dá para evitar os erros. Isso vai ser fundamental para acelerar esse processo agora na década de 2020. E quem não passar por isso, né, eu acredito que não vai ter mais essa preocupação na década de 2030. Não vai existir a ideia de transformação digital em 2030. Vai ter transformação estratégica. Como os mercados digitais são programados por todos os agentes que neles competem simultaneamente, cada funcionalidade que eu mudo no meu aplicativo modifica o contexto competitivo, porque afeta pessoas que usam múltiplos agentes naqueles mercados. Isso vai ter que ser uma preocupação contínua de todas as organizações. Elas vão continuar precisando se transformar estrategicamente o tempo todo. O que elas não vão mais precisar fazer é transformação digital depois de 2030. Porque depois de 2030, quem não for digital não é. É como você chegar hoje e dizer, eu tenho aqui uma organização elétrica. Todas as organizações usam energia elétrica. Não adianta você chegar e dizer, eu vou para uma que nós não temos energia elétrica para fazer absolutamente nada. Isso era verdade em 1920. Desculpe, em 1920 você chegava, nossa fábrica usa motores elétricos. Nós estamos transformando a nossa fábrica para usar eletricidade. Em 1970, você não estava dizendo, nós temos uma fábrica aqui que usa eletricidade. Como assim? Existem fábricas que não usam, por acaso? 2030 vai ser a mesma coisa para digital. Quem não se transformar na década de 2020 e não passar pelo seu processo de transformação digital, que é a combinação de inovação digital com transformação digital na década de 20, não vai ter o que fazer na década de 30, porque não existirá. A emergência dos influencers, como é que você vê a emergência dos influencers? Como um redesenho do espaço midiático. Veja, você tem hoje verdadeiras estações de televisão que saíram de um regime regulado pela Anatel, de ter uma faixa de frequência, de ter horário, de ter regras do que publicar ou não, que se transformaram em verdadeiras potências dentro do YouTube, por exemplo, e alguns fora, inclusive, mas que tem produção, que tem estúdio, que tem cameraman, que tem padrões, que tem isso, que tem aquilo, que tem marketing, tem máquina de mídia, atraem anúncios. É um redesenho do espaço digital. Você tem pessoas que se transformaram em marcas que vieram desse espaço social, porque criaram uma comunidade que, de repente, não via em nenhum outro lugar como se representar ou ser representada. As mídias clássicas, as mídias antigas, perderam 20 anos olhando para a internet. 20 anos inteiros. O que deveria ter sido feito por todos os jornais, pelas estações de televisão e rádio, foi feito, na realidade, em parte, por pessoas que saíram dos jornais, TV e rádio, combinado com pessoas que nunca estiveram nos jornais, TV e rádio,
que começaram a se expressar diretamente nas mídias sociais. Se você olhar o processo sistemático de aumento da qualidade da produção digital, do que a gente vê nas mídias sociais, inclusive a produção para parecer que é ruim, que é suja, e assim por diante. Dá muito trabalho de você fazer um ruim que é bom. É um design, é um conjunto de estratégias. E, de mais de uma forma, a mídia perdeu a mídia clássica se perdeu aí. Ela não conseguiu ver que uma parte significativa da transformação do noticiário ia vir de agentes independentes, por exemplo, que iam usar a sua própria respeitabilidade num contexto próprio, numa linha própria. Filosofia total, Silvio. Você filosofou. Mas veja, tem uma coisa que eu acho que vai acontecer. Tem uma coisa que eu acho que vai acontecer, que é quase determinística também. À medida que custos de produção vão aumentando. Veja que coisa interessante. À medida que custos de produção vão aumentando, à medida que você começa a estabelecer canais pagos, inclusive, você não consegue sustentar o canal X de Silvio Meira no YouTube 24 horas por dia, tá certo? Não é impossível ter material novo o suficiente para isso continuar relevante. No longo prazo, claro. Né? No curto prazo, até que é legal você ir lá e ver 20 vídeos que eu botei lá. Eu, por acaso, não tenho um canal no YouTube. O que eu vejo acontecendo? De repente, você vai ver 3, 4, 5, não necessariamente influentes, mas agentes midiáticos digitais, não é? Influencers. São pessoas que uma é especialista em aranha e vai lhe explicar como é que aranhas voam sem asas. Um especialista em aracnídeos. Aí vai ter outro em borboletas, vai ter outro em não sei o que lá. De repente tem um canal insetos que tem a maior quantidade de especialistas brasileiros em insetos do que em qualquer lugar. Você quer ver alguma coisa sobre insetos, você vai lá. Aí você diria, mas por que insetos? Lembra aquela história da gente redesenhar a educação? Essa daí pode ser a fonte de referência prática de insetos em todos os níveis, desde pesquisa universitária, de ponta lá em cima, até o que você precisa ensinar para as crianças no ensino fundamental aqui embaixo. E não vai ser uma pessoa só que vai fazer isso. Terão talvez dezenas, porque ninguém é especialista em todos os insetos e talvez haja uma demanda para isso. Eu não estou dizendo que há. Ninguém sai por aí botando um canal sobre insetos, dos quais, por sinal, já há vários, né, unicamente porque a gente está conversando sobre isso aqui. Mas nós estamos começando a ver a aglomeração desses agentes midiáticos digitais ao redor de empresas que estão começando a se tornar competitivas nos seus espaços de atenção. Uhum. Mas porque assim, tem qualidade de informação, tem vários tipos de qualidade, né? De informação. Claro que tem. Sempre então, teve. Eu acho que tem um pouco esse preço a pagar, né? Ou não? Não, esse preço já vem sendo pago há muito tempo, né? Veja, vamos olhar para a Inglaterra de 1950. Não tinha internet, não tinha nem um sinal que ia ter. Mas tinha The Guardian e tinha tabloides, certo? Uhum. Esse preço já estava lá. Você quer ler um jornal, você lê The Guardian. Você quer ler bobeira, você vai pega um tabloide qualquer para ler. E tinha antes, e tinha muito antes desse 1950. Não foi em 1950 que tabloide foi inventado. Tá? O que a gente vê no mundo digital também é que você precisa de uma capacidade maior de reflexão para interpretar o que você está vendo. E você não sabe qual é o grau de edição que está sendo embutido ali. Uhum. Mas, olha, tem uma coisa para a gente prestar atenção aqui, tem um grau de edição em toda a mídia. O editorial, né? Quando a gente olha para o Estado de São Paulo, a gente vê um jornal. Quando a gente vai ver para a Folha, a gente vê outro. Quando a gente vê a Folha de Pernambuco, a gente vê outro. Cada um tem o seu conjunto de visões de mundo. Por isso que tem um editor-chefe, um editor responsável. Né? Por isso que tem um desenho. E
visões de mundo a gente sempre teve. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, sempre foi implícito que o jornal tal é mais democrata, o jornal qual é mais republicano, mas nem por isso eles deixavam de reportar a verdade, pelo menos a verdade dos fatos óbvios. Nunca tentaram distorcer certos acidentes, por exemplo. Né? Mas tinham visões de mundo. A proposição de valor de cada um era diferente. É diferente. E continua sendo diferente. E eu acho que é bom que seja diferente. Inclusive, eu acho que é bom que seja diferente e explícito. Né? Como certas fontes de informação na mídia digital brasileira poderiam dizer, olha, a gente é negacionista, a gente está aqui para lhe contar só as verdades que você quer ouvir e esqueça a verdade mesmo. A verdade não aparece aqui. Aqui é só para a gente enganar você e manter você em paz. Não tem nenhuma verdade inconveniente aqui. Isso é uma linha editorial. Então, em última instância, a qualidade da informação nem melhorou nem piorou. Ela sempre foi essa, né? No final das Acho que contas. não. Só que agora a gente tem muito mais, né? A gente tem muito mais. Veja, lá atrás, como a gente virtualizou o negócio de você botar um novo negócio, a gente virtualizou o negócio de você botar um novo negócio. De repente, é só eu me registrar em WordPress, por exemplo, e começar um novo jornal lá. Começar a vender minha visão de mundo. Se eu tiver 1 milhão de seguidores que me paguem, eu, de repente, vou virar um jornal mesmo. Vou ter outros jornalistas trabalhando comigo, vou ter designer, vou ter pessoal de produção, vou ter tudo isso, fotógrafo, tudinho. Se eu for totalmente irrelevante, ninguém vai me ler e eu não serei absolutamente nada. Como, aliás, a vasta maioria das fontes de informação que existem na internet não são lidas por absolutamente ninguém. Isso é uma verdade. Sempre foi assim. É como se, de repente, tivesse ficado fácil você botar o seu diário online. A carta que você mandava para sua avó em 1920, 1820, 1720, 1520, ela, em 2021, ela pode ser publicada online para qualquer um ler. Se tiver impacto, terá. A vasta maioria das coisas tem impacto nenhum. E uma parte significativa das coisas que tem algum impacto não tem um impacto que dura, às vezes, mais do que horas. Né? A internet dos memes, por exemplo. Silvio, eu senti, assim, no tom geral da conversa, um ar de otimismo, né? Com relação a tudo. Olha, pode ser até que eu seja otimista demais irreflexivamente, entendeu? Pode ser que seja um reflexo natural meu de ser otimista. Mas quando você olha para a história da tecnologia e como é que a humanidade acabou usando a vasta maioria das tecnologias que a própria humanidade criou, o ser humano ele é definido por tecnologias. A gente não pode esquecer isso. Foi o fogo, por exemplo, que fez com que a gente aumentasse significativamente a nossa agregação de proteínas. Né? Comida cozinhada tem uma capacidade muito mais rápida de ser digerida, por exemplo, no caso de carnes e assim por diante. Dominar o fogo foi fundamental. Depois, você dominar formas de literalmente fazer com que você tivesse ferramentas que pudessem ser usadas para cavar, para caçar, assim por diante. Coisas que estendessem os membros ou o corpo humano em geral. Como, por exemplo, leitura escrita é uma ferramenta para estender a memória. Mais uma ferramenta. Como você escrever código é mais uma ferramenta. Nós estamos no momento na era de entender qual é o impacto de código, para que serve, por que existe, quem é e como faz, e como é que a gente lida com isso. Da mesma forma como no passado, por exemplo, a gente entendeu de energia nuclear, de energia solar, de energia eólica. Código muda um certo conjunto muito mais amplo de coisas, porque tem código em tudo. Se você olhar para uma turbina eólica, o controle dela é código. Se você olhar para um carro autônomo, é código. Se você olhar para um piloto automático no avião, é código. O elevador e a botoeira dele, quando você clica lá, código funciona para ativar o elevador e lhe levar para o andar que você quer ir. Se você olhar para o smartwatch, é código. Se você olhar para o smartphone, é código. As luzes da sua casa começam a ter código. A energia que chega na sua casa tem código por trás. Código é alguma coisa universal, é uma espécie de uma infraestrutura universal, tanto quanto eletricidade. E
Por que é diferente, você diria? Porque a eletricidade não é programável. A eletricidade ela tem um certo conjunto de alternativas apenas e você não pode mudar muito. É 110, 220, 380, 3.800 e por aí vai. O conjunto de alternativas de eletricidade é extremamente limitado e quando você tem 220 na sua casa, você tem 220. Claro que você pode fazer um bocado de coisa com ele, mas são mais ou menos pré-determinados. Você pode ligar um liquidificador, ligar uma geladeira, assim por diante. E quando você bota um computador em cima da sua mesa, ele é 100% programável. Quando você bota um sistema de informação na internet, ele é 100% programável. Você pode mudar completamente as características dele para ele fazer o que você quiser. Literalmente. Obviamente, dentro de um certo conjunto de limites, porque há teorias e leis gerais que garantem que nem tudo que você pode querer fazer pode ser escrito em código. Salvaguardado isso, o céu é o limite. E essa é a mega diferença. É o que a gente podia chamar, comparando, ou mal comparando com a eletricidade, de informaticidade. É informática que vem pela rede. Informática pela rede para você usar, programar e consumir. Como se fosse um fluxo de dados, é o que informaticidade é. A combinação de computação, comunicação e controle, só que distribuída por rede como se fosse eletricidade. Só que ao invés de elétrons circulando, literalmente você tem bits. E isso muda tudo. Então, assim, a inteligência artificial não vai dominar a gente, né, Silvio? Eu posso dormir tranquilo. Eu não sei se você pode dormir tranquilo. Veja, eu acho que você pode dormir tranquilo, sabe por quê? Porque a inteligência artificial não vai dominar a gente no nosso tempo de vida. Eu não vejo, por exemplo, vamos imaginar que você viva mais 70 anos, você e eu. Eu não vejo a inteligência artificial dominando a gente mais 70 anos. Tá certo? Tem uma tese não, uma hipótese, não é uma tese, do Nick Bostrom, que pergunta, será que a gente vive numa simulação computacional? Você já ouviu falar dessa história? Não. Isso se chama Simulation Hypothesis. E a Simulation Hypothesis, ela pergunta exatamente isso. Será que a gente vive numa simulação computacional? E Bostrom, ele conclui o seguinte, se algum dia humanos atingirem ou atingiram um estágio pós-humano, ou seres inteligentes atingiram um estágio pós-humano de inteligência e têm meios suficientes para tal, não há razão nenhuma pela qual eles não construiriam uma simulação do universo. E se esse pessoal já existiu antes, é bem capaz deles terem criado uma simulação desse universo e a gente está vivendo dentro dela. Ou seja, eu e você, na realidade, somos objetos simulados, programados dentro de um universo que, em si, é uma simulação de um universo. Que fica, obviamente, dentro de um universo que talvez seja uma simulação de outro, e por aí vai. As possibilidades são infinitas. Não é? Aí, algum dia destes, alguém fez uma pergunta do tipo, pá, mas se o universo é uma simulação, será que a gente pode fazer ele dar um crash? Ou seja, literalmente dar uma tela azul no universo e todo mundo ir embora de uma hora para outra? São debates filosóficos importantes. Eu acho que é importante, do ponto de vista do conhecimento, a gente discutir se a gente está vivendo numa simulação ou não. Se a gente tiver, a hipótese da simulação for verdade, aí a pergunta se inteligência artificial vai dominar a gente ou não, nem sentido faz, porque a gente já está, de uma certa forma, dominado há muito tempo. Tá ótimo, meu caro. Eu vou dormir com essa, então.